Boa noite a todos, vocês me ouvem? Ouvimos sim, ouvimos Denis. sim. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Todos. Boa Som tá noite. ótimo. Então vamos nos colocando na posição de meditação, nossa coluna ereta. Relaxamos todo o peso do corpo em direção ao chão. Trazemos toda a atenção para o nosso corpo. Trazemos toda a atenção para os 3 canais. Liberamos todos os aspectos de raiva, de apego, de ignorância, de cansaço, de estresse, de ansiedade, de tristeza, por meio das 9 respirações. Fazemos juntos as 9 respirações. Permaneça por um instante no momento presente, na natureza da mente.
só relaxando e observando. Visualize que do seu coração emana uma sílaba A, de cor branca, e diante de você, a partir do A, se manifesta translucidamente, porém com vivacidade, Tapiritsa, o Idam, a deidade eleita, o ser de sua devoção. Mantenha a visualização e o direcionamento na visualização até que você sinta a presença desse ser diante de você. Está à distância de um braço, aproximadamente. Sinta a presença como você sente a presença de um amigo, de uma amiga, no espaço em que você está. Mantenha a visualização. Foque nos detalhes da deidade. No corpo, no cabelo, nos olhos, nos membros. Mas, acima de tudo, sinta com o seu corpo o calor da presença da deidade. E sinta que essa presença corporifica toda a linhagem de seres iluminados da tradição. Desde Dharmakaya Kontozampo até Teze Wangyal Rinpoche, nosso professor direto. Visualize que da testa da deidade emana uma corrente de luz branca que toca a sua testa, transpassa por sua cabeça, mas que te concede, por meio dessa luz, a iniciação do corpo, o empoderamento do corpo,
fazendo do teu corpo o corpo da própria deidade, fazendo do teu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. Na garganta da deidade, emana uma corrente de luz vermelha, marcada pela sílaba Om, que toca a sua garganta e faz da sua fala a fala iluminada de todos os Budas. No coração da deidade emana uma corrente de luz azul, marcada pela sílaba Hong, que faz da sua mente a mente iluminada, a mente de todos os Budas. Sinta na testa uma corrente de luz branca, na garganta, uma corrente de luz vermelha e no coração, uma corrente de luz azul. Visualize que a deidade se dissolve diante de você em luz branca, se funde com o seu coração. Sinta a corrente de luz azul em seu coração. Visualize que a deidade se dissolve em luz branca, funde com o seu coração. Sua mente se dissolve na mente da deidade. Não há distinção entre a sua mente e a mente iluminada. Na coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize diante de você Yeshuan, como a protetora de todos os ensinamentos bons, a protetora dessa nossa prática, desse nosso dia de trabalho,
desse nosso estudo. Visualize-a no céu, diante de você. Visualize-a como a mãe dos Budas dos três tempos. Como a mãe dos Budas do passado, do presente e do futuro. Como a origem feminina da mente iluminada. Conheça Yeshua como a mais poderosa entre todos os protetores, por ser ela emanação de Kuntunzamo, o Buda primordial feminino, consorte de Kuntunzampo, o Buda primordial masculino. Yeshua é a mais poderosa entre todos os protetores, por ser a corporificação da sabedoria como deidade feminina, por ser a própria sabedoria, irada, mas a sabedoria. Tu és a mais poderosa entre todos os protetores do mundo. Ó Mãe Suprema, Cipigalmo, Rainha do mundo, Mãe do espaço. Cipigalmo, um dos nomes, uma das expressões, uma das manifestações também de Kuntunzamo, e um dos nomes de Yeshua, uma das formas e expressões de Yeshua. E nós reconhecemos que Yeshua, assim como Kuntunzamo, é a expressão do espaço. É a expressão da abertura, é a expressão da grandiosidade, como um céu claro no dia de outono, abertura, sem nenhuma nuvem, espaço. O espaço é o principal dos protetores. Yeshua é a mãe do espaço.
Teu corpo é azul celeste escuro, límpido, como o céu, como o espaço, sem nenhuma nuvem. E tua bela forma é adornada com as penas de pavão. Pavão, essa ave também mítica, associado também ao garuda, tem a capacidade e o poder de transformar todo o veneno em beleza, de transformar o veneno, a luminosidade das penas do pavão, na beleza. Quanto mais o pavão come veneno, bichos peçonhentos, plantas venenosas, mais beleza. Porque o pavão tem a capacidade de transformar toda dor, todo sofrimento, próprio veneno, em beleza. E é essa beleza da transformação, da transmutação, que adorna Yeshua. É essa beleza que se expressa como vestimenta de Yeshua. Teu corpo é azul celeste escuro, límpido, como um espaço sem nuvens. E tua bela forma é adornada com penas de pavão. Tua mão direita cortas a força vital dos inimigos com uma espada flamejante de aço meteórico, de aço que vem do espaço. Uma espada de meteorito. O aço meteórico, esse aço que surge a partir do espaço, tem o poder de romper, de cortar e de vencer a força vital de todos os inimigos. As deidades de sabedoria, principalmente aquelas que rompem com a visão errônea, com não o reconhecimento de nossa natureza como Buda, empunham uma espada desse aço meteórico, esse aço que vem do espaço. E essa espada flamejante, uma espada viva, tem o poder de romper com todos os erros, de romper com toda a visão errônea. As deidades que empunham espada, como Mao Tseng, por exemplo, que corporifica a sabedoria do bom, também empunha essa espada de meteorito, que é capaz de, num só golpe, extinguir toda a ignorância. E a ignorância é nosso principal inimigo. A visão errônea que gera identidade, que gera apego, que gera aversão, é nosso principal inimigo.
Com tua mão direita, cortas a força vital dos inimigos, com uma espada de meteorito. Em sua mão esquerda, sustenta um vaso de longa vida, assim como o espaço, sempre vivo, sempre presente, onde não há passado, presente e futuro. Essa energia do espaço, sempre presente, sempre vivo, que contém os 5 elementos, terra, fogo, água e ar, está contido no vaso de longa vida. Por isso, nas práticas de longa vida, nós recolhemos a energia do espaço, da terra, do fogo, da água e do ar. Não é a terra, o fogo, a água e o ar que contém o espaço. Ao contrário, é o espaço que sustenta todos os demais elementos. E no vaso de longa vida, todos estão contidos. Com a mão direita, Yeshua corta toda a nossa obscuridade, toda a nossa visão errônea, purifica nossos traços kármicos. E uma vez purificados os nossos traços kármicos, com a mão esquerda ela nos oferece proteção da longa vida. Com tua mão esquerda sustentas o vaso de longa vida, que expande a força vital e a longevidade de todos os praticantes. A ti, Yeshua, junto com seus sectos. A ti, Yeshua, com todos aqueles que te seguem. Oferecemos toda a beleza, toda a alegria, toda a felicidade. Oferecemos todos os ornamentos e inexauríveis néctares. Os néctares são os remédios, os medicamentos, tudo aquilo que nos faz vivos. Nós oferecemos à Mãe do Espaço. E essa nossa conexão com a Mãe do Espaço, que nos libera da ignorância, que nos oferece a longevidade, para a qual nós oferecemos toda a beleza, ornamentos e néctares, nos protege ferozmente. Protege o Yung Drumbon, todos os ensinamentos, os textos, as práticas. Torna-se uma companhia constante e apoia nossos poderes, os nossos poderes mágicos da prática. Apoia os poderes mágicos nossos, apoia os poderes da prática de nossos mestres e dos discípulos e de todos aqueles que conosco convivem. E enquanto apoia a nossa prática espiritual, guarda os tesouros do Yugdrumbon,
protegendo a nós, os nossos mestres, todos os discípulos do Yugdrumbon. Nós pedimos que ela pacifique todos os nossos obstáculos, toda a nossa ignorância, todo o nosso apego, toda a nossa raiva, e que tudo isso seja dissolvido no espaço, dissolvendo tudo, bem como todo o sofrimento, toda a dor, dissolvendo tudo no espaço interno, no espaço externo e no espaço secreto. Visualize Yeshuão e enquanto recita o mantra de Yeshuão, So Mama Rayodza, permita que todos os venenos, todos os traços kármicos, o apego, a aversão, a ignorância, o orgulho e a inveja sejam dissolvidos no espaço, como quem entrega tudo isso à Mãe do Espaço. E ela dissolve, purificando de toda a visão errônea, rompendo com a espada de meteorito, permitindo cada vez mais a conexão com a abertura. Somamarayodza, Somamarayodza, Somamarayodza. Soma Marayodza, 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 Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, 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 Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza. Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Bem, quando nós
fazemos os yogas dos sonhos, nós sempre nos preparamos para essa noite, para o sonho propriamente, fazendo uma breve prática de proteção. Eu acabei pegando aqui hoje e trazendo para nós o texto, a tradução, mas uma tradução um pouquinho mais antiga da prática de Yeshualmo. Hoje nós usamos uma outra tradução, que depois a gente acaba, vocês devem ter, acho que a gente já disponibilizou lá no site. Mas essa tradução, as duas são boas, as duas são traduções muito boas. E essa tradução mais antiga, ela tem um efeito visual. A nova também tem, mas essa, ela, talvez por ter sido as primeiras traduções que eu tive contato na prática de Yeshualmo, me conectei muito a ela, né? E um aspecto muito interessante da prática do Yoga Drumbon, e como nos é ensinado por Tenzin Wangyal Rinpoche, é a vinculação direta entre Tantra e Dzogchen. Tantra e Dzogchen, no Yoga Drumbon, eles caminham muito próximos e se permeiam o tempo todo. Na prática de Yeshualmo, nós estamos nos conectando com a abertura propriamente dita, nós estamos nos conectando e pedindo a proteção do espaço, a abertura direta, né? a experiência direta com a natureza da mente, com a abertura e com o próprio espaço. Yeshualmo é a expressão de Kuntunzamo. Yeshualmo é o próprio espaço. E é o próprio espaço que nos protege. É o próprio espaço enquanto abertura que nos dá o calor, que nos dá o acolhimento, e é onde nós temos a oportunidade de liberarmos nossos traços kármicos. Às vezes nós temos a impressão de que nós devemos lutar contra os traços kármicos, que nós devemos lutar contra a raiva, contra o apego ou contra a ignorância. Esse lutar contra dentro de nós só traz negação e só faz com que o traço kármico se fortaleça. Então, o aspecto da prática não é um aspecto de embate, mas é o aspecto de dissolução, como um karma que conclui o seu ciclo, como um karma que se exaure. E quando ele se exaure, ele simplesmente se esvai e se dissolve no espaço interno, no espaço externo e no espaço secreto. É interessante que a tradução mais atual dessa prática de Yeshualmo, ela utiliza esse aspecto do espaço externo, interno e secreto. Então, o karma e os traços kármicos, que nada mais são do que expressão, eles se dissolvem, eles se soltam, eles relaxam. Então, não é a negação, não é a luta contra, não é a negação da raiva quando a raiva surge. Não é a negação do apego quando o apego surge. Mas é a capacidade de olhar por dentro da raiva, olhar por dentro do apego e perceber a mente iluminada ali. E não manter o foco no apego, na raiva, mas na mente iluminada, na base. Porque isso naturalmente fará com que apego, raiva, ignorância, inveja se dissolvam, se liberem. Nós estamos na página 41 do texto e ainda discutindo os traços kármicos.
O último parágrafo dessa página. O texto diz o seguinte: os traços kármicos são como fotografias que tiramos de cada experiência. Qualquer reação de apego ou aversão em relação a qualquer experiência, lembranças, sentimentos, percepções sensoriais ou pensamentos, é como tirar uma foto instantânea. No quarto escuro de nosso sono, revelamos o filme. As condições secundárias encontradas recentemente determinarão as imagens a serem reveladas em uma determinada noite. Algumas imagens ou traços são gravados profundamente dentro de nós por reações fortíssimas, enquanto que outras deixam somente uma marca indelével. Nossa consciência, como luz de um projetor, ilumina os traços que foram estimulados, e esses se manifestam como imagens e experiências nos sonhos. Nós as colocamos em sequência, como num filme, porque esta é a maneira com que nossa psique funciona para fabricar o sentido, o que resulta numa narrativa construída no aspecto do sonho, né? Surge uma narrativa, surge um sonho com começo, meio e fim. A partir das tendências condicionadas e as identidades habituais. E essa narrativa é o sonho. Desde o começo da discussão dos traços kármicos, o Rinpoche vem apontando para esse aspecto. Com o que nós sonhamos, com aquilo que foi reforçado em nossos traços kármicos, que são aquelas marcas na superfície da mente que nós, ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, nós vamos cada vez mais alimentando e fortalecendo. E no sonho, o que surge é esse traço kármico, é ele que se manifesta. Mas o projetor da nossa mente dá para ele cor, forma, nome, associa a ele uma imagem, que pode ser uma pessoa, uma casa, um lago, qualquer imagem do sonho. Então, quanto o sonho samsárico, que é um primeiro nível de sonho, tudo aquilo que está surgindo é expressão dos traços kármicos, expressão do que foi ativado durante o dia. Se a raiva for ativada durante o dia, e se nós tivermos conexão com esse aspecto, à noite o nosso sonho traz como uma imagem, como uma forma, como uma cor, um elemento que está associado diretamente a esse traço kármico. Se o apego foi ativado, o nosso traço kármico será do apego. Agora percebam, pode ser ativado tanto na vigília como no próprio sonho. Esses elementos, eles podem ser ativados tanto no estado de vigília, como também no momento do próprio sonho. Então, é comum que no sonho a gente fique bravo, né? Passe por situações difíceis, porque o traço kármico também está sendo ativado. Por que nós praticamos yogas dos sonhos? Exatamente para que, em surgindo esse traço kármico no sono, no aspecto do sonho, lá dentro do sono, no sonho, nós possamos, sim, trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual lá naquele ambiente em relação ao traço kármico que surge. O mesmo processo ocorre continuamente enquanto estamos acordados, constituindo o que chamamos de nossa experiência. A dinâmica é mais fácil de entender no sonho, porque eles podem ser observados livre das limitações do mundo físico e da consciência racional.
Porque o mundo físico traz as limitações. Nossa raiva fica contida, nossa compaixão está contida. Nosso apego está contido, mas nosso amor está contido também. No mundo físico. No sonho não há limite físico, então nós podemos ser só amor. Nós podemos ser só compaixão. Nós podemos ser só liberdade, só abertura. Como Rigpa, que é pura liberdade, pura abertura. No estado de vigília, nós não conseguimos, por conta de tantos traços kármicos ativados, muitas vezes nós não conseguimos as experiências mais profundas. Agora, se nós não temos o limite do corpo, e se nós não temos o limite da razão, porque a experiência da vigília é a experiência que não permite o absurdo. A experiência do sonho permite o absurdo. E quando, na prática, nós dizemos, visualize-se flutuando no céu, num dia claro, sem nuvens. Primeiro eu digo, se minha razão, racionalidade está ativa, imediatamente eu começo um diálogo interno, que vai dizer, você não pode flutuar. E, além disso, muitas vezes na prática de refúgio interno, a gente diz, dissolva o seu corpo físico, permaneça só a presença. Imediatamente a razão diz, eu não posso, o corpo não pode dissolver. Se o corpo dissolver, eu não permaneço vivo. Agora, no sonho, nós conseguimos fazer todas essas experiências. De estar flutuando no céu num dia claro de domingo, num dia claro de outono, e de imediatamente o corpo se dissolver e ficar ali só presença. O Rinpoche vai nos ensinar a usar o período do sonho não só para isso, mas para testar tudo que é absurdo. Respirar embaixo d'água, mergulhar, sem equipamentos de mergulho, respirar água, sem se afogar. Ou ainda, dividir a nossa consciência em dois e ser consciente aqui e lá, como sendo duas pessoas, ou três, ou quatro, ou ficar tão grande que ser maior que o planeta Terra, ou ficar tão pequeno ao ponto de ser menor que uma formiga. Essa flexibilidade da mente, o sonho nos permite desenvolver. Por quê? Porque lá nós não temos os limites da racionalidade. Nós não temos as barreiras da razão, nem as barreiras do corpo físico. Durante o dia, embora ainda estejamos envolvidos em nosso processo de produção do sonho, nós projetamos essa atividade interior da mente sobre o mundo e achamos que nossas experiências são reais e externas à nossa própria mente. No estado de vigília, nós temos dificuldade de entender que todas as experiências que nós temos, elas só existem em nossa mente. Elas não estão fora de nós. Não há uma experiência fora de nós, ou uma experiência fora da mente. Tudo que nós experimentamos, quem experimenta é a mente. O sabor das coisas, a dor sei lá, machucar uma parte do corpo. O corpo percebe essa dor, mas é a mente que grava, é a mente que grava o sabor, é a mente que grava a sensação de dor, é ela que reconhece que aquilo é dor. O odor das coisas, é a mente que está ali presente o tempo todo, percebendo, ou melhor, projetando. Então, quando nós dizemos que não há raiva andando por aí, eu nunca vi a raiva passeando, eu nunca vi o apego passeando, mas que tudo isso é uma projeção de nossa mente, porque tudo isso só existe em nós. Só existe em nossa mente. Por isso nós achamos que essas experiências são reais. Mas nós temos a tendência de acreditar que elas existem independente de nossa mente.
E não. A dor só existe para mim. Eu não posso sentir a dor do outro fisicamente. A minha mente não é capaz de alcançar isso. Agora, eu não posso dizer que uma coisa não eu só posso dizer que é real aquilo que eu experimento. E quem experimenta é a minha mente. E ainda assim, aquilo que eu experimento, que eu posso dizer que é real, só eu conheço. Eu não sei se é a realidade. Os ensinamentos vão dizer que tudo carece de realidade, porque tudo é projeção da própria mente. É a mente que percebe, como uma projeção dela. No yoga do sonho, esse condicionamento sobre o karma é usado para treinar a mente a reagir de maneira diferente à experiência. O que resulta em nós os traços kármicos a partir dos quais são gerados sonhos mais favoráveis à prática espiritual. O que nós estamos treinando? A sensibilidade da mente e uma forma de reagir diferente do estado em vigília, em que nós reagimos criando karma positivo e não reforçando o karma negativo. Não é uma questão de força, nem de a consciência agir de modo imperioso para oprimir o inconsciente. Ao contrário, o yoga do sonho crê que uma maior presença e insight nos permitam fazer escolhas positivas na vida. Maior presença. Compreender a estrutura dinâmica da experiência e as consequências das ações leva à percepção de que toda a experiência de qualquer espécie é uma oportunidade para atingir a iluminação. É uma oportunidade para a prática. A experiência da dor, a experiência da fome, a experiência do apego, a experiência da inveja, a experiência da raiva, tudo isso é, para nós praticantes do Yundrumbon, oportunidade para atingir a liberação, para atingir a iluminação. A prática do sonho também nos oferece um método de dissipar as sementes do karma futuro diante do sonho. Se percebermos conscientes durante um sonho, poderemos permitir que os traços kármicos libertem a si mesmos à medida que surgem e eles não continuarão mais a se manifestar em nossas vidas como estados negativos. Percebam a importância disso na relação direta com a prática de Yeshualmo. Porque nessa prática, nessa visualização, nessa conexão com a deidade, nós aprendemos, de alguma forma, um método para liberar os traços kármicos, para liberar os obscurecimentos, para liberar os grandes inimigos, que são os nossos traços kármicos, que é o que nos aprisiona no samsara, que é o que faz com que a roda do samsara gire. É o traço kármico. Se de alguma forma nós conseguirmos nos liberarmos dos traços kármicos, imediatamente nós atingimos a realização. Do mesmo modo que no estado acordado, isso só acontecerá se conseguirmos permanecer na consciência não dual de Rigpa, a clara luz da mente. Se isso não for possível para nós, poderemos ainda desenvolver tendências para optarmos por um comportamento espiritualmente positivo, mesmo nos nossos sonhos, até sermos capazes de transcender internamente as preferências e o dualismo.
Quando nós estamos na prática de yogas dos sonhos, nós vamos aprender a olhar para o pensamento dual, a mergulhar na não dualidade, a transformar o amargo em doce, a superar a dualidade, a romper com os aspectos duais. Assim como na prática de Yeshuon, assim como a experiência de Rigpa, assim como a experiência do espaço. No espaço não há dualidade. O espaço acolhe tudo que surge. Não nega absolutamente nada, mas também não se apega a nada. Antes de chegarmos aqui, o espaço estava aqui. A Terra, esse planeta, gira ao redor do Sol, cortando o espaço. E o espaço simplesmente deixa a Terra passar. Não pergunta quem é ela, não a direciona, só permite. Quando nós olhamos para o céu, a expressão de Kuntum Zampo, o azul celeste escuro, a expressão de Yeshuam, aquele céu limpo, aberto, escuro, mas escuro de tanta clareza, como um céu claro num dia de outono, aquele azul celeste, que de tão profundo se escurece. Aberto. Nele surgem todo tipo de coisa, surgem nuvens, nuvens de chuvas, tempestades. Passa a chuva, passam as nuvens, o céu está lá. Sempre está lá. Passa a Terra, passa o planeta, surgem montanhas, vêm furacões, surgem cidades, passam tornados, levam cidades, nascem pessoas, morrem pessoas, e o espaço está lá. Simplesmente lá. Permitindo que tudo isso aconteça sem condenar, sem negar, sem valorizar, simplesmente observando tudo que surge, tudo que vem e tudo que vai. Por isso tudo se dissolve no espaço. Porque o espaço é tão amplo, tão aberto, que aquilo que nós acreditamos que é uma grande dor em relação ao espaço desaparece. Mas como nossa mente dual é treinada para olhar o ponto e não o todo, isso nos causa imenso sofrimento o tempo todo. Por último, quando tivermos purificados os obscurecimentos, até não restar nenhum, não haverá mais filme, nenhuma influência kármica oculta que dê cor e forma à luz da consciência. Porque tudo isso surge, o que surge, surge exatamente por conta da nossa mente. Agora, quando nós dissipamos todos os traços kármicos, nós somos o próprio espaço. A budeidade, a mente do despertar. Uma vez que os traços kármicos são as raízes dos sonhos, quando eles se esgotam totalmente, apenas clara luz da consciência permanece. O sonho de clara luz, que é o mais elevado dos sonhos do Yogas do sonho, é o sonho em que só há manifestação de luminosidade, de bem-aventurança, de união, sem as dores da manifestação dos traços kármicos. Nenhum filme, nenhuma história, nenhum sonhador e nenhum sonho.
apenas a natureza fundamental, luminosa, que é a realidade absoluta. É por isso que a iluminação é o fim dos sonhos. E por ser o fim dos sonhos, a experiência direta de clara luz é chamada de despertar. Os dois yogas, tanto o yoga dos sonhos quanto o yoga do sono, são atalhos para a experiência direta da iluminação. Tanto um como o outro levam a experiência e o acesso direto à clara luz. O acesso direto a isso que o Rinpoche chamou de despertar. E para despertar, nós precisamos, em nosso caminho, liberar os traços kármicos. Usando para isso as práticas, usando para isso o próprio sonho. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Oi, Denis. Pois não? É o É, Oliveiros? isso. Quando você vai falando essas questões todas, eu sempre lembro muito do que eu li no Dzogchen, né? No pouco que eu vi, assim, de um livro do Shagdu, e aí aquele outro do Dalai Lama que fala sobre o Dzogchen mesmo. Acho bastante semelhança nessa questão quando fala do espaço, da clara luz, dessa questão de que deixa tá permeando tudo, sabe? Me lembra muito isso. E aqueles aspectos externo, interno e secreto que é colocado lá no Prece ao Ashiorma, na invocação, me lembra também quando eles falam muito isso do Vajra, né? Que fala que tudo tem esses três, como se fossem três visões ou três sentidos, né? De que certas coisas você só entende na presença do mestre, em outro estado de consciência. Então, assim, às vezes você não tem um acesso aos três diretamente, mas você vai adentrando ao significado, na experiência, entendendo o que são esses três, assim, né? Então, eu vi bastante essa congruência, vamos assim dizer, dos caminhos que você estava falando do Yudrobon e dos textos que eu vi do Tantra, do Dzogchen, achei muito bem interessante mesmo. É Nas isso. tradições tibetanas, tem duas tradições principais, talvez três, em que o Dzogchen é o nó central, né? A Nyingmapa, o Dzogchen é o nó central, é o mais elevado das práticas. No Bon também. A Kagyu também usa bastante o Dzogchen, mas de alguma forma o Yungdrung Bon e a tradição budista Nyingmapa tem no coração, né, a prática do Dzogchen, é a grande perfeição, né? Que nada mais é do que essa prática de Eschuan, a dissolução de todos os venenos no espaço aberto, no espaço interno, externo e secreto, que é a dissolução de todos os traços kármicos, que é a experiência da prática de meditação relaxada, observando tudo que surge. Porque tudo que surge quando nós entramos nessa dinâmica surge como um grande teatro de nuvens no céu. A diferença é que uma mente não treinada ela é uma nuvem. Ela sofre, ela chove, ela vira furacão, ela vira tornado, ela vira nuvenzinha de carneirinho alguns dias, né? Aquela coisa fofinha. Mas a prática espiritual nos tira da experiência nuvem e tenta nos colocar na experiência espaço. Que terra, fogo, água e ar, eles estão em constante transformação, em constante mutação, uma coisa se transformando em outra, para restar uma terceira que é ela de novo e que volta. Então, estão na experiência constante da impermanência. A superfície da mente
está operando na impermanência. Mas a base da mente é espaço. É como espaço. É o céu claro num dia de outono. É clara luz, é pura luz. Ana e Paulo, Boa noite, Denis. boa noite. Por gentileza, eu tenho buscado, na medida das minhas possibilidades, me aproximar dessa compreensão de que tudo que eu vejo, que percebo, eu o percebo de uma forma muito particular. É diferente da minha esposa, diferente da minha filha, enfim. No entanto, é ainda uma coisa distante para mim me aproximar da compreensão de como toda essa percepção da realidade que é sistematizada pelo estudo científico, né? Pela astronomia, pela física, pela, enfim, química, como essas coisas que se vê de uma forma comum entre um experimentador e outro experimentador, né? Aonde que eu consigo me colocar, me aproximar dessa visão da experiência disso tudo ser só algo construído aqui na minha mente, se de certa forma eu comungo essas percepções com outros, né? Sim, e essas percepções, Paulo, elas se dão bem nesse aspecto da superfície da mente. E perceba que o Rinpoche em nenhum momento vai dizer que isso é ruim, né? Porque essa percepção que nós comungamos, que é comum, faz com que a gente construa uma coisa que a gente chama, por exemplo, de celular, e ele está aqui, e eu pego o celular e ligo para alguém e consigo falar. Então, há uma realidade relativa, há um aspecto relativo, que é esse aqui. A gente só está conseguindo conversar porque teve uma ciência que evoluiu, que construiu o computador, que construiu câmera, que construiu internet, e que permite que a gente se conecte aqui. Só que a grande questão é que tudo isso é impermanente. Uhum. E que por mais que a ciência avance, e ela sempre vai avançar, e é maravilhoso que ela avance, nós não podemos acreditar que aquilo é a realidade absoluta. Porque do dia para a noite surge uma nova teoria, surge um novo conhecimento que põe abaixo tudo aquilo que até então existia. E não tem problema nenhum, porque o mundo relativo é isso. A existência relativa é isso. Ela está em constante transformação, em constante construção e em constante destruição. O tempo todo. Se a gente pegar a astronomia, né, e for olhar lá para o Galileu Galilei, ele vai dizer que Saturno tinha orelhas. Porque era o que ele conseguia ver, era o que ele estava construindo. E quem sou eu para dizer que naquela época Saturno não tinha orelhas? E era a verdade do momento. Uhum. Percebe? Então, há essa construção. Só que, inclusive, isso, hoje a gente tem uma leitura já astronômica, bastante avançada, sobre o que é uma nebulosa, o que é energia, matéria escura, o que é não sei o quê, o que é o buraco negro, como isso funciona, só que ainda tudo está partindo de uma mente que projeta. Então, é uma observação do fenômeno. Uhum. Daqui a pouco vem novos cálculos, tudo isso que a gente acreditava muda, se torna em outra coisa, surge uma... E sempre, seja lá a gente acreditando que as estrelas eram fenômenos relacionados aos deuses, ou pessoas que morreram e que se tornaram, por força dos deuses, constelações,
ou sóis. Quer dizer, em cada momento há um conhecimento possível e uma projeção comum. Hoje, a forma de nos conectarmos com esse mundo físico é a forma da ciência, do modo como nós conhecemos hoje. O Rinpoche, quando trata desse assunto, ele tem uma abordagem muito interessante em relação à medicina. Ele fala, olha, os ocidentais, eles ficam doentes, eles vão na farmácia, vão no médico, compram um medicamento e tomam aquele medicamento para resolver o problema. Nós não, nós praticávamos tumo. Então, nós olhávamos para onde estava a doença, levávamos calor interno para lá, visualizávamos um triângulo de fogo naquele lugar, em nosso corpo, e sarávamos, e curávamos aquela doença. Então, são aspectos diferentes, são diferentes aspectos para a forma com que a mente projeta. Nós, ocidentais, levamos todo esse poder, essa energia para fora, como projeção. Eles, de alguma forma, levavam tudo isso como prática, como técnica de meditação, desenvolviam tumo, desenvolviam coisas que são muito curiosas, muito interessantes, e que o nosso olhar científico pós-moderno, olhando para aquilo, a gente fala, isso era impossível. O Oliveira citou aqui Shagdo Tulku Rinpoche, que é um mestre da tradição Nyingma, né? E o Shagdo tratava muito desses aspectos, né? Eles diziam, se eu chegasse lá e dissesse que existiam pessoas dentro de um quadrado que tinha uma luz e que essas pessoas ficavam se mexendo, a primeira experiência dele com a televisão, dizia, você está doido, isso não existe em lugar nenhum. Certo? Aí ele diz, mas se eu contava aqui que na minha aldeia tinha uma mulher que virava uma tigresa, vocês vão dizer que eu estava louco, mas ela virava. Quer dizer, o que isso tudo significa? A forma com que nós conhecemos o mundo a partir dos referenciais que nós temos. E tanto um como o outro são impermanentes. Ok. Muito obrigado. Eu acabei trazendo um aspecto desses poderes paranormais, né? Os tibetanos, eles têm muito isso na tradição, né? A forma como a mente pode ser direcionada, a mente se direciona. E eu vi aqui que o Oliveiros trouxe a prática de Tonglen, ou Tonglen. É uma prática fantástica também, no sentido de transformação, né? No sentido de transformação da dor, do sofrimento, da doença, né? Na transmutação, né? Recolher o sofrimento e oferecer, né? Paz, alegria, compaixão. Nada mais é do que a prática de Eshu Almo. Transformar o veneno em beleza. Né? É a pena do pavão. É essa a transmutação, né? E sempre o aspecto da transmutação ali presente. Muito bom. Gente, boa noite a todos. Bom descanso. Dediquem a prática e o estudo de hoje para o benefício de todos os seres, principalmente para que rapidamente possamos atingir a iluminação, para trabalharmos sem cessar para a iluminação de todos os seres. E que a compaixão, a bodhicitta, sublime e preciosa, surja onde ainda não surgiu e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Que pelo poder do espaço, pelo poder da meditação, de nós, os praticantes, que Tenzin Wangyal Rinpoche possa ter uma vida muito longa. Boa noite a todos e até próxima segunda-feira. Boa noite, Boa noite, Denis. Grata por essa aula maravilhosa. Boa noite, obrigada, Denis. Boa noite. Boa noite.
da gratidão.